Meu nome é Pedro Persechini. A Tânia me convidou, inicialmente, em algum momento, para tentar fazer uma palestra. Eu expliquei para ela que não tinha o menor sentido. Ela achava que eu ainda era físico, que eu tinha sido físico há muitos anos na vida. Então, ela me convidou, com muita honra, estou aqui para apresentar uma pessoa que eu não conheço, acabo de conhecer. O professor Lívio Amaral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, atualmente é diretor de avaliação da CAPES. Como a CAPES mudou recentemente a direção, não sei se você continua ou está nesse momento. Então, fui ao currículo Lattes, do professor Lívio, e vou sumarizar muito brevemente, não preocupa, apresentar pessoas de currículo grande é fácil, porque aí a gente não lê e sumariza, né? Então, ele é físico, mestre e doutor em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado na Holanda e na França, né? E trabalha com, eu poderia sintetizar, com física da matéria condensada, com aplicação de feixe de íons e, pelo que eu pude perceber no currículo Lattes, também com nanotecnologia, dando uma pitada bem forte nessa área, e além de um monte de artigos publicados, realmente bastante artigos, e muitas teses orientadas de mestrado e doutorado. Ele é um dos poucos cientistas brasileiros, número crescente, que tem lá no seu currículo algumas patentes aplicadas, né? Então, seguindo aí as instruções da CAPES de procurar uma linha de produção e de atuação múltipla. Mas, realmente, ele tem uma atuação muito grande nos órgãos de gestão e fomenta a ciência, na FAP do Rio Grande do Sul, na própria universidade, no CNPq e, obviamente, como eu já disse, na CAPES, né? E eu fui olhando o seu currículo e tentando achar qual a conexão de ciência e arte, né? E, finalmente, achei lá no final, né, aquela grande conquista dos divulgadores científicos, né, a área de extensão, né, e educação, popularização da ciência. E eu achei lá duas publicações, uma chamada Agglomeration Defects on Irradiated Carbon Nanotubes, que não me pareceu. Então, se eu fosse te avaliar assim, como curador aqui, né, Paulinho, para ver se podia participar da sessão, eu acho que talvez eu não... Mas aí tinha o Google, né? E no Google, entre outras coisas, eu encontrei lá que, pelo que ele me falou, eu creio que eu achei... está na linha do que ele vai apresentar aqui, que é, entre outras coisas, porque ele não me disse o título da palestra, uma aplicação da física que ele faz, da física dura, né, no estudo de, se eu posso dizer assim, objetos de arte. Então, com vocês, o Lívio Amaral. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer muito a organização desse nono simpósio, em particular a professora Tânia, que entendeu, eu acho que de modo muito otimista, quando eu, em algum momento, conversando com ela, lá na CAPES, eu disse, Tânia, trabalha com tudo isso, não sei o quê, e nunca me convidou. E ela disse, bom, esteja convidado. Então, é isso. Espero que a gente possa trazer aí alguns elementos para uma conversa que, como vocês vão ver, é uma coisa muito simples, no sentido de que eu não tenho formação nenhuma além do que já foi mencionado. Eu sou alguém que fez, na sua graduação, engenharia e física, portanto, uma escola em uma época em que a física era mais ou menos do que é hoje em dia, muito determinada, muito no seu compartimento. Então, isto posto,
o que eu gostaria de tentar compartilhar com vocês é uma ideia bastante simples, como vocês vão ver, que é o uso de algumas ferramentas, de algumas técnicas analíticas da física ou da físico-química, como a gente queira chamar, para estudo de algumas questões ligadas a objetos de arte, se a gente quiser usar esse nome, né, ou patrimônio cultural, patrimônio histórico. Muito bem, vamos começar pela história dos dois astrolábios. Então, astrolábios, como nós sabemos, são esses elegantes instrumentos aí, né, de máxima importância na vida da humanidade, nas descobertas, em tudo que a história foi colocando. Os astrolábios, né, com vários séculos de utilização, são sim elementos de muita sofisticação matemática. Era o que tinha de mais avançado quando se começa lá no século X e mesmo até o século XVII ou XVIII. A sofisticação matemática necessária para um astrolábio muito grande, e tinha uma grande característica que hoje reaparece, né, nos nossos GPS, que eu até espero que não toque aqui o meu celular, pela portabilidade. Bom, então, qual é a história dos dois astrolábios? É assim, essas duas peças aí são peças que estão hoje no museu em Harvard, e na universidade em Chicago, nas duas universidades. E como dois astrolábios bem característicos, eles têm a data onde foram construídas e a assinatura da manufatura, do artesão que fazia o astrolábio. Existia uma grande controvérsia dizendo por que mesmo, quer dizer, que indústria não tem indústria de astrolábio para que no mesmo momento, 24 de março de 1597, sejam feitos dois instrumentos desses no mesmo dia, que não se tem o traço mais, e eles ressurgem, né, nos anos 1900, né, e param em duas universidades norte-americanas sem nenhum registro maior, etc, etc. Sempre teve uma grande discussão dizendo, será que um não foi cópia do outro para que as duas tivessem a mesma peça? Bom, então, resposta. Através de uma técnica que mede uma proporção de cobre e zinco em uma microestrutura, na estrutura da matéria, medido, e essa microestrutura revela o seguinte: as duas peças não são iguais, não foram feitas na mesma época. E como é que se sabe isso? Se sabe porque aquela que está lá em cima, tá, foi feita com um processo de mistura de cobre e zinco, uma sistemática, uma metalúrgica, se a gente quiser chamar assim, que 150 anos depois, o processo metalúrgico tinha mudado, por acúmulo, por experiência, mudou, e o de baixo, então, foi feito com um processo que não existia 150 anos antes. Portanto, a peça de baixo é uma cópia da peça de cima, e que, por alguma intenção que está perdida na história, se fez uma cópia exata, tão exata que, do ponto de vista macroscópico, tirando pequenas diferenças, nunca se podia resolver se eram duas peças da mesma época e eram peças iguais. Muito bem. Como é que a gente faz essa imagem que está aí, essa figura que está aí, que eu estou dizendo que é a resposta que faz essa diferenciação? Bom, isso a gente faz com uma técnica chamada radiação sincrotron, tá? Que no Brasil, e agora eu quero fazer um pouquinho de propaganda do
nossa aqui do Brasil, como você sabe, temos o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, na cidade de Campinas, que tem esse equipamento, que é um enorme equipamento, é uma coisa fantástica em termos de equipamento, e que é o único laboratório de luz sincrotron que se tem, quer dizer, era, quando começou, agora se tem um também na África do Sul e mais um na Austrália. Bom, só para vocês terem uma ideia, ali onde está a flechinha tem 2 pessoas, então isso dá a dimensão do que é o tal do anel do laboratório de luz sincrotron, e nesse anel, então, circulam elétrons com altíssima energia, e isso é o que produz raio-x, que foi usado para fazer aquela identificação nos astrolábios, produz raio-x com uma alta intensidade, e só porque eu tenho esse equipamento capaz de ter tal intensidade para produzir raio-x com aquelas características, que eu consigo fazer um estudo da matéria na sua estrutura mais micro, que me permitiu fazer aquelas diferenciações. Bom, uma outra técnica para mostrar para vocês é o que se chama a ressonância nuclear magnética, NMR. E como é que é a matéria? A matéria é este movimento que a gente está vendo. Isso é aquilo que nós aprendemos em química, conhecemos de química. A natureza é constituída dos elementos químicos, dos seus átomos. Cada átomo tem um núcleo central, e esse núcleo tem uma certa propriedade representada visualmente por essa flechinha, que é capaz de precessionar. Está sempre precessionando em torno de um certo eixo. E eu posso, com um campo magnético externo, fazer uma orientação disso, que é o que nós temos naquela figura em azul, e colocar, por intensidade de campo magnético, todos em uma certa direção. Bom, se eu fizer isso com um campo pulsado, um campo magnético, eu dou um pulso no campo magnético, ligo e desligo esse campo magnético, eu vou fazer esta precessão e sou capaz de levar a minha matéria, que tinha aquele espinha, que representado visualmente pelas flechinhas, de uma posição de cima para uma posição de baixo. E isto quando eu retiro o campo magnético, que é um pulso, eu dou o pulso, termino o pulso, ele volta para a posição original, e é isso que eu quero investigar, é isso que eu quero medir. Bom, essa técnica do NMR é uma técnica, um princípio que tem agora 100 anos ou 90 anos. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia está aí um equipamento enorme que é de um campo magnético. Por que eu preciso ter esse equipamento hoje? Quer dizer, por que eu preciso ter? Não. O que entendo esse equipamento eu posso fazer? O que eu posso fazer é um campo magnético muito intenso, de uma dimensão muito pequena e muito controlado, esse campo magnético. Portanto, a precisão que eu tenho hoje de fazer uma experiência dessa, joga um pulso, produz um fenômeno lá no interior da matéria, que é excitado, depois volta para o seu estado inicial, eu posso fazer isso com uma precisão que não sei, milhões de vezes maior do que eu podia fazer isso lá nos anos 1900 e alguma coisa. Muito bem. Então eu jogo um pulso, que são aqueles quadradinhos que estão ali, e fica na figura da direita, em um certo estado lá em cima, que tem aquela curva, que é uma curva de decaimento, e é isso que eu tenho como resposta, é isso que eu uso em uma medida. Então eu tenho um material, que tem diversos elementos, diversos átomos, faço isso. Por exemplo, se eu pegar e fizer, tentar reproduzir tintas que foram usadas na pintura, no Renascimento, a partir do Renascimento, por exemplo. Então eu faço uma experiência dessas e peguei duas importantes figuras dos anos 1400, 1500. O que nós temos aqui na direita, então, são resultados feitos em algum lugar sobre essas pinturas. Vejam que tem diferenças entre os picos, as curvas, quem desce mais rápido, embaixo tem 2 picos, em cima tem um só, etc.
E isso me permitiu, então, esse estudo, fazer com que eu conseguisse diferenciar muito bem processos e seguir o andamento de diferença de processos entre obras do século XV, do século XVI, do século XVII, etc. Ou seja, processos de utilização de materiais, de pigmentos para pintura, né, sobretudo na Europa, né, e no Renascimento. E o que vem depois do Renascimento puderam ser perfeitamente identificados. Então, isso serve, muitas vezes, para eu pegar um quadro de origem mal conhecida e, por exemplo, ver se eu consigo enquadrá-lo em uma certa época, em uma certa sistemática. Muito bem. Se vocês ficaram um pouco convencidos disso, né, eu queria ter, então, em um laboratório, várias dessas técnicas para estudar exatamente objetos de arte, objetos do nosso patrimônio cultural da unidade. Então, um laboratório de física para artes. E ele existe. Aqui. Ele existe. Está aqui. Então, Museu do Louvre, em Paris, está lá a pirâmide, e nesta parte aqui, que está abaixo, aqui na frente, aonde tem aquele spot um pouco mais branco, estelar ali, ali é a entrada de um fantástico laboratório que tem embaixo do Museu do Louvre. E por que é fantástico? Por duas razões. Primeiro, tá? Ele é dotado, foi, né, construído e foi dotado, foi instalado uma série enorme de técnicas, muitas técnicas. Segundo, entende? Não precisa sair para lugar nenhum buscar problema e nem objeto de arte, objetos, para ter uma boa pergunta, poder estudar esses objetos na tentativa de responder uma pergunta. Coisa que em nenhum outro lugar é possível. Ou alguém aqui conhece um curador de arte que vai emprestar um objeto para me tirar de um museu e levar a um laboratório. Então, no Museu do Louvre, isso se dá ao natural, por isso que é fantástico. Tá? Entre esse laboratório que está aqui e o que está embaixo da pirâmide, lá, né, que é o museu, a entrada do museu, tem corredores que só o curador daquela seção do Louvre e as pessoas do laboratório circulam e têm acesso. Então, eu tiro a obra do Museu do Louvre, levo por baixo, chego no laboratório, faço as medidas e depois eu volto para a obra, enfim, né, para a seção que tem que estar. Então, muitas e muitas variadas técnicas. Por exemplo, vejam uma técnica com luz. Essa estátua romana que a gente pode visitar no Louvre, eu devia ter colocado aqui qual é a sala, e se eu olho para a estátua, eu vejo isso que estamos vendo, né? Então, entramos, visitamos o Louvre e vemos isso. Tá? Se eu pego a mesma estátua e vejo ela com luz ultravioleta, é isso que eu tenho à direita. Portanto, a nossa sensação, a nossa impressão, a nossa apreensão visual é como se tem na esquerda. E aquilo que nós podemos ver de um outro modo, estudar de um outro modo, está na direita. O que ajudou isso, por exemplo, nesse caso? Então, vejam a mão feita, né, como tem que ser feita, é um outro pedaço do material que faz, depois é encaixado. E tem uma aparência de ser exatamente uma mesma peça. Quando a gente olha com iluminação de ultravioleta, dá perfeitamente para estudar e identificar que a mão
é de uma outra, de um outro momento, uma outra peça, de uma outra diferente parte de um mármore que não é quando foi feito o resto da peça. Bom, nosso gênio, o Van Gogh, quando a gente olha essa pintura dele, eu posso olhar essa pintura dele com outras formas, que é o que a gente chama de luz rasante, técnicas de luz rasante. E o que a gente vê? Bom, a gente consegue estudar, ver como é que foi a técnica do Van Gogh, que são camadas e camadas de tinta, de espessura e de composição diferente, que está sobre essa... que na forma final da pintura é o que nós temos aqui na esquerda. E isso, por exemplo, tem sido muito usado, essa técnica tem sido muito usada pelos museus de França e pelos museus europeus, o próprio Museu do Van Gogh na Holanda, para fazer estudo e identificação e autenticidade de peças que são atribuídas, não só ao Van Gogh, como em qualquer época, são atribuídas a determinados pintores. Então, essas técnicas têm ajudado, porque se pode comparar diferentes peças de um mesmo artista e que tem muita probabilidade de ter seguido o mesmo padrão, portanto, teria uma identificação como essa. Por exemplo, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma figura do Picasso. Quando eu olho esta figura do Picasso, esse mesmo quadro do Picasso, com uma outra técnica, que é uma combinação de raio-x e luz ultravioleta, uma certa faixa do espectro, o que eu tenho? A figura da direita. E isto é aquilo que os historiadores, os biógrafos do Picasso sempre assinalaram, que o Picasso, na sua pré-juventude e época artística, ainda na Espanha, ele pintou alguns quadros e levou essas telas quando ele se desloca para Paris, aonde começa a fase do Picasso que todos nós mais conhecemos e apreciamos. E, naquela época, o Picasso, sim, era um pintor que não tinha dinheiro para comprar tinta e para comprar tela. Então, são muitas as telas do Picasso que foram reaproveitadas por ele mesmo. Ele tinha inspiração, seja lá como a gente quiser dizer, ou ele se punha a pintar, queria pintar, e aonde não tinha tela, etc. Então, ele fez muitas telas sobre telas anteriores. Existem outras que não é tão nítida isso, mas ele chegou a aproveitar uma mesma tela para mais de 2 ou 3 pinturas. Bom, muitas e variadas técnicas, como, por exemplo, que é o que tem no Museu do Louvre, feixe de ímãos. Com isto, chega um pouco naquilo que foi dito, que está lá escrito nos meus trabalhos, porque é a técnica experimental que eu trabalho na física, uma das principais técnicas que nós temos em um laboratório de física em Porto Alegre, chamado feixe de ímãos. Então, com isso, eu vou voltar um pouquinho mais de física com vocês. Então, que mesmo que é a matéria descrita na forma que a gente conhece, na forma mais usual que a gente conhece, e que é esta forma que nós somos e estamos nesse momento, nesse ambiente, essa matéria bem estável, que os elementos se distribuem com uma certa bem estabelecida sequência na nossa tabela periódica.
Então, está aí a tabela periódica, que todos nós conhecemos ou lembramos, ou um dia vimos, com o nome dos átomos, dos elementos químicos, e a gente pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, como é mesmo que eu identifico, como é que eu sei que dentro de um pedaço de matéria eu tenho um átomo de ouro, ou tenho um átomo de titânio, ou tenho um átomo de chumbo, ou, enfim, de nióbio, de potássio, ferro, alumínio, silício? Como identificar isto? Como medir quantidades muito pequenas? Será que eu posso medir quantidades muito pequenas dos elementos? Um pedaço qualquer de matéria são milhares de milhões de átomos. Será que eu posso medir, nesses milhares de milhões de átomos, uma certa quantidade de um particular elemento químico? E como medir quantidades relativas? Pois bem, então vamos lá um pouquinho de física, uma aulinha de física, que eu espero que vocês não se cansem muito, que é assim, está lá um átomo de cálcio. Então, o que é um átomo de cálcio? É um núcleo, que é um núcleo atômico, e em torno desse núcleo temos os elétrons que giram. Isso é um átomo de cálcio. Os outros átomos também. É sempre um núcleo cercado por um número de elétrons. Bom, e para quem ainda lembra um pouco de química, esses elétrons estão, em linguagem química, nas camadas K, L, M, N, etc. Então, o que acontece quando eu tenho um átomo de cálcio e faço passar sobre esse átomo de cálcio um feixe de alguma partícula? Por exemplo, um feixe de prótons. O que é um feixe de prótons? O próton, o hidrogênio, é o elemento mais simples que tem. É um núcleo com um próton só, sobre o qual temos um elétron que gira. Muito bem, então se eu pegar esse elemento, hidrogênio, arrancar um elétron, eu fico com o núcleo, que o nome é próton. Se eu pegar muito desses prótons e de algum modo transformá-los em um feixe, eu posso jogar esse feixe sobre o meu cálcio. Então vamos lá, nosso filmezinho aqui, na nossa animação, eu estou passando o feixe de cálcio. Vejam que ali eu tinha um elétron, vermelho, que estava na camada K. Esse elétron vermelho colide, ou ao ser colidido com o feixe, ele é jogado para fora do átomo. E o que acontece em seguida? Um outro elétron vai para a posição daquele elétron que saiu. Vai para a posição. Então, era um elétron que estava na camada L e que transitou para o buraco na camada K, e esse buraco foi criado pelo feixe que colidiu e arrancou aquele elétron. Essa passagem do elétron na camada L para a camada K é acompanhada, esse movimento é acompanhada pela emissão de uma radiação que a gente chama de raio-x, que é o que está representado na minha flechinha em vermelho ali, em verde, que é o chamado K-alfa, que é um linguajar próprio, né, uma nomenclatura própria da físico-química. Bom, mas também poderia acontecer que, em vez de ser um elétron que está na camada L que vai para a camada K, poderia ser um elétron que está na camada M, que foi. E se for um elétron da camada M, ele também vai emitir uma radiação raio-x, o K-beta. Então, essa técnica é assim: eu passo um feixidinhos, jogo em cima de um átomo, no caso aí o átomo de cálcio, provoco um certo movimento através de uma colisão, crio um buraco na minha estrutura eletrônica em torno do núcleo. Esse buraco é preenchido por elétrons de camadas mais externas, e neste preenchimento são emitidas radiações raio-x características. Bom, isto é uma assinatura, isto é uma impressão digital. Tá? Não temos dois elementos na tabela periódica que sejam iguais, ou seja,
Se eu tiver um átomo de cálcio, trocar por o átomo de cálcio por qualquer outro, trocar por um ferro, por um níquel, por um potássio, por um tungstênio, seja lá o que for, as minhas radiações alfa e beta, K-alfa e K-beta, são completamente diferentes. Então eu posso olhar isso ao contrário. Tá? K-alfa, K-beta de 4,01 e de 3,69 são assinatura digital, são uma assinatura digital, é uma assinatura, é um printing de que naquela matéria tem um átomo de cálcio. Muito bem. E aí como é que a gente faz? A gente faz assim, está lá o meu feixe, está batendo no cálcio, que está emitindo um raio-x, esse raio-x está sendo contado aqui no contador e vai subindo, né, o K-alfa e o K-beta ali vão subindo, então eu vou contando, cada vez que chegar uma radiação daquelas no meu detetor, eu vou subindo, eu vou fazendo uma contagem e no meu gráfico vai subindo um pico, vai sendo formado um pico ali, que é o resultado da minha análise naquele detetor. Então, impressão digital. Uma impressão digital do cálcio. Bom, então, essa técnica associada a feixe de íons, que tem esse nome próprio, né, porque é um jargão da física, que é a indução de raio-x, partículas de raio-x, ou PIX, ou PIX, como alguém diz normalmente, tá? Ele permite que eu faça análises de uma parte por 1 milhão. Então, se eu pegasse um material em que eu tivesse 1 milhão de átomos de cálcio e um átomo de ferro, eu provavelmente seria capaz de identificar a existência desse átomo de ferro, um átomo de ferro, em 1 milhão de átomos de cálcio. Portanto, isso é uma precisão muito boa, muito grande. Se eu não quiser quantificar de forma absoluta, mas quiser medir de forma relativa, quantos mais átomos de cálcio eu tenho em relação aos átomos de ferro, essa técnica muitas vezes consegue ir além, consegue chegar em parte por bilhão. Bom, o que isso então, uma vez conhecida, estabelecida essa técnica, o que isso tem permitido? Bom, antes de dizer o que ela tem permitido, eu preciso fazer uma observação, porque está aqui, que temos físicos aqui também, e essa técnica ela é quantitativa, fortemente quantitativa, mas ela só mede o elemento, ela não mede estrutura. Ela não mede estrutura. Por exemplo, eu teria o mesmo sinal se eu estivesse medindo um diamante, se eu estivesse medindo um grafite. São ambos, os dois materiais, são formas alotrópicas do carbono, e o que eu sei é medir se tivesse um pouco de diamante, um pouco de grafite dentro de um material, eu saberia medir carbono, eu não sei se está em uma forma ou na outra. Bom, então, voltando ao nosso Museu do Louvre, está ali o diagrama do Museu do Louvre, está o Rio Sena, está a ponte ali, e ali na flechinha em vermelho, onde começa o Jardim das Tulherias, tem o laboratório. Bom, aí está o jeito que é esse laboratório. O jeito. Vejam que é um enorme equipamento. Todo esse enorme equipamento é para conseguir produzir e controlar um feixe de prótons para, então, fazer esse feixe de prótons ser utilizado em uma experiência qualquer. Aquele tanque grande que tem lá à direita, aquele tanque maior, é onde, então, se gera, introduzindo hidrogênio, esse feixe que consiste em tirar os elétrons do hidrogênio, fica só próton, e esse próton passa por chamadas lentes eletromagnéticas para colimar, fazer um feixe muito, muito fino, e esse feixe muito fino vem por dentro desse tubo que está aqui, então, à esquerda. E na ponta desse tubo que está ali à esquerda, ali onde tem a flecha, tem aquela flechinha ali, objeto para análise, ali finalmente é onde se põe
um objeto para ser analisado. Esse feixe é tão microscópico que a gente não consegue ver nada. É um feixe que está vindo por todo dentro daquele tubo, bate ali, e quando a gente está ali do lado, a gente não consegue enxergar, porque justamente ele tem que ser absolutamente colimado e microscópico. Muito bem. Então, Deus há de estar. Então, vejam que eu coloquei ali na ponta, onde está o objeto para análise, que é, né, a continuação desse tubo que está aqui à esquerda, que daí vem, termina naquela ponta, e naquela ponta eu ponho um objeto. Por exemplo, esta pequena maravilha que está aí. Bom, então o que é? Isso é uma peça do Museu do Louvre, né, que se chama Star, está nessa unidade lá do Museu do Louvre, reunião dos museus de França, e ela tem um registro no Museu do Louvre que é um registro um pouco impreciso, né? Está registrada há muito tempo no Museu do Louvre, mas não é muito conhecida por registro, né? Quando entra, a sua história, a sua provenência. Bom, então, ela tem essa característica, é uma peça que os historiadores, os curadores, né, de arte, atribuem a primeiro século antes de Cristo. Ela tem, sim, todas as características de ser uma deusa babilônica, do amor e da guerra, da onde veio o nome, tá? Mas ela tem uma particularidade muito interessante, que são olhos e umbigos com uma gema, um rubi. Tem essa particularidade aqui. E, evidentemente, se sabia, né, que nenhuma estátua desta época, desta procedência, tinha os olhos e o umbigo com alguma gema, com alguma... bom, isso então foi alguma coisa colocada, incrustada posteriormente. Bom, então, aqui aparece mais uma característica muito importante, sensível, tá, do uso dessas técnicas, que é o que eu escrevi em vermelho ali. Qual é o curador de um museu que permitiria, tá, que eu fosse numa estátua como essa e dissesse, bom, eu vou pegar um pedaço, arrancar, para levar para o laboratório para medir? Isso é impensável, não existe isso. Então, olhe lá como é que foi feito. Então, vocês estão vendo de novo os tubos, né, que chegam naquela ponta preta ali, que está em cima do olho da estátua. E aquilo, porque o curador fica do lado, ele não sai nem um momento do lado da sua estátua, nem para... não sai. E porque ele tem que ter certeza, ele tem que ver que eu não estou encostando nada nela. Então, aquela ponta que está ali, ela está talvez a 2, 3 milímetros da superfície do olho. Bom, e qual era a pergunta? A pergunta era, bom, ok, e isso veio da onde? Então, vejam o seguinte, esse meu gráfico cheio de picos é uma assinatura dos elementos que estão aí, nesse umbigo e nesse olho. Vocês estão vendo aqueles picos, de algum modo é o pico que eu escrevi lá no meu cineminha, cada vez que bate, não sei o quê, o átomo de cálcio tem um cabeta, a gente entra no detetor, conta. Bom, aí eu contei muitos, e é evidente que eu tenho uma combinação de elementos dentro disso, tá? E eu posso tentar medir outras pedras, né, outras joias, outras gemas, para ver se eu não identifico entre elas uma que seja de uma certa procedência. E se faz isso. Então, a minha mina de rubi ou de qualquer coisa lá, não sei aonde, tem em partes por milhão elementos que são característicos só daquele lugar. A outra mina não tem tal elemento em partes por milhão dentro da sua composição. Bom, então,
Aí a gente descreve que são três diferentes regiões, três diferentes procedências, e veja o seguinte, né? Ali no nosso mapa está a Babilônia, né? Oriente, da onde é a procedência dessa deusa, e de onde é que vieram o umbigo e os olhos? Lá. É lá no Vietnã, na Tailândia. Lá é onde tem uma mina, ou lá onde tinha, né, aonde se pegou esse material. E continua a pergunta, quer dizer, essa identificação está feita, a pergunta é, como é que aconteceu, como é que foi esse momento, esse circuito, que alguém, 2 séculos antes de Cristo, pegou o material que estava lá naquela ponta, trouxe para cá e incorporou isto em uma estátua feita com um propósito daquela civilização. Bom, outra situação como essa, visigodos, V século, e essa coroa sagrada dos visigodos é bem descrita. Quando ela chega à coleção do Louvre, ela é bem documentada, ela é bem descrita, e nessa descrição dizia que todas essas esmeraldas tinham sido, eram de origem do Oriente, o que faria todo sentido em sendo um objeto visigodo, por proximidade, por região, né, ser associado dessa maneira. No entanto, bom, de novo, né, vejam lá minhas pontas de medida lá do feixe, minhas pontas de medida, quase tocando no objeto, mas não tem nada tocando no objeto, ele está suspenso, né, por um fio em cima, sem qualquer outro elemento de medição, de equipamento, se mediu aí, então, quantidades de cálcio, titânio, ferro, zircônio. E, de novo, né, um espectro característico disso, então, essa assinatura, esse raio-x, que é uma assinatura digital, e se estudou, então, fez um processo de medida comparando com objetos que tinham essas mesmas, né, que tinham essas gemas, essas pedras preciosas, de diferentes lugares, de diferentes minas, inclusive do Brasil. E não tem nada a ver com o Oriente, tá? As pedras vieram de uma pequena, que em termos de tamanho, de importância, é uma pequena mina na Áustria. Então estava lá as pedras dessas esmeraldas. Elas não eram do Oriente. Elas não eram e não são do Oriente, elas são ali do ladinho, Áustria. Bom, e em um passado muito distante. Então, do que nós estamos chamando de muito distantes, né? Então, essa linha aí é só para nos trazer de novo, que todos nós sabemos, que nós estamos falando aí, né, de uma trajetória de nós, espécie, os seus ancestrais na linha do tempo, né? E 200 mil anos é atribuído o momento em que os nossos avós humanos, chamados humanos mesmo, saem da África e começam migração para a Europa e para o resto do mundo. Há talvez 30, 50 mil anos atrás, a gente tem os primeiros indícios de algo que a gente poderia chamar arte ou expressão de um processo mais simbólico por parte dos seres humanos que faziam, 10 mil anos, Revolução Agrícola, primeiras cidades, talvez como cidades mesmo, parecidas com o que hoje
imaginemos que sejam cidades, são 5, 7 mil anos atrás, etc. Então, nesse período aí das primeiras cidades, vejam o seguinte. Bom, Plínio, o Antigo, descreve que existem objetos que foram trabalhados pelo homem, que são as chamadas obsidianas. Esses materiais tinham dois propósitos. Um era ponta de lança, faca, objetos cortantes para efeitos de caça e para efeitos de guerra. E outros feitos do mesmo material, das chamadas obsidianas, para propósitos simbólicos, para propósitos rituais, para propósitos religiosos. Bom, então isso está... A descrição da chamada obsidiana existe, né, desde o começo da nossa era. A obsidiana é um vidro, uma espécie de vidro de origem vulcânica. Então, os vulcões, quando em atividade, produzem, entre muitos materiais, na sua erupção, um vidro que é chamado de obsidiana, né, para instrumentos cortantes e armas e para objetos decorativos e, naturalmente, objetos rituais. Então, vejam que esses quartos, né, vidro, silício, bom, e tem dentro deles basicamente impurezas. Quer dizer, todos os vulcões produzem obsidianas, que são compostos do quartzo, ortose, albite e mais impurezas. Como vulcões são coisas pontuais na dimensão geográfica do mundo, quer dizer, um vulcão é alguma coisa de algumas dezenas de metros, centenas de metros, dentro de uma extensão enorme de terra. Então, são pontos absolutamente bem identificados e bem conhecidos. São identificadores de pontos em um mapa, né? Bom, então, se eu puder ter amostra desses vulcões, a gente vai ver de novo que a formação onde foi, por processo geológico, feito esses vulcões, quando houve a lava, eles incorporaram impurezas que são específicas daquele ponto no mapa, né, naquela região geográfica. São materiais muito bem identificados quando eu consigo ver as suas impurezas. Impurezas que eu tenho no vulcão do Chile, esse que está fazendo agora, né, a sua erupção, não tem nada que ver com as impurezas, ou não tem as mesmas impurezas, as mesmas quantidades de impurezas que tem o vulcão Etna na Itália de 3 anos atrás. Muito bem. Então, vejam o seguinte, né, agora nós estamos lá no mar, lá no Mediterrâneo extremo, né, no que hoje é a Turquia, por aquela região, né, Anatólia, e, vejam, estou falando de 200 quilômetros, opa, cliquei 2 vezes, e nesta região do mundo, a Cruz Azul nos diz onde é que existem fontes vulcânicas, né, a maioria deles já extinta há milhares de anos, mas que produziram material, as obsidianas, esse material lava de vulcão na forma que é um vidro, tá? E com as flechas verdes, locais que são sítios arqueológicos. Bom, nesses sítios arqueológicos, então, vejo que nós temos sítios arqueológicos aqui mais perto do Mar Egeu, né, e lá, exatamente na outra ponta. E a pergunta era, bom, se nesses sítios arqueológicos a gente tem objetos de obsidiana, com material da obsidiana feitos, esses objetos, sejam para efeitos de caça, sejam para efeitos simbólicos, deveriam estar, parece ser óbvia, né, a interpretação, perto de um tal vulcão. Quer dizer, se eu tenho lá, né, em Sauniu, uma daquelas flechinhas verdes, lá com mus,
né, que tem uma certa proximidade, eu diria, bom, claro que os objetos no sítio de Sayonil devem ter, a procedência do material deve ser daquela região. Bom, quando se faz, de novo, uma análise onde eu comparo agora a taxa de nióbio zircônio contra a taxa de ítrio zircônio desses diferentes vulcões, eu vejo que eu consigo, tá, estabelecer o seguinte: os sítios arqueológicos que estão ali na minha zona, ali na minha bolinha cinza, foram feitos, os artefatos foram feitos com o que veio exatamente da outra ponta. O que veio a corroborar alguns escritos de que houve um processo nessa região, alguns estudos históricos que diziam que houve há, não sei, 10 mil anos atrás, uma enorme guerra de povos e que um povo dominou o outro e trouxe como os seus resultados da guerra, o seu butim de guerra, para cá, para perto do Mar Egeu, várias das coisas que eles saquearam lá na guerra e trouxeram. E agora a gente vê que, veja, se eu tenho 200 quilômetros, eu tenho 1.000 e não sei quantos quilômetros de distância, foram de lá que vieram as flechas e os objetos, etc., para esta civilização aqui. Bom, falando de obsidianas, então, vejam o seguinte, né, um lugar onde tem um vulcão extinto há milhares de anos é em Cali, na Colômbia, e se sabia um pouco, que esse vulcão, como qualquer lugar que produz obsidiana, a obsidiana era usada como instrumento, como material para instrumento. Bom, e temos essa preciosidade aí, essa enorme preciosidade, que é essa belíssima figura feita em obsidiana, que foi encontrada, enterrada, lá no sul do Chile, quase na Terra do Fogo, que, portanto, é absolutamente longe, né, de Cali, na Colômbia. E não foi só ela, não foi algum objeto único, é um sítio arqueológico lá, pré-inca, onde se tinha isso. Então a pergunta é: será que esta pequena peça, essa maravilhosa peça aí, não tem procedência daquele vulcão lá em Cali? Naturalmente, tá, que quando a gente soube isso, a gente quis fazer essa medida. Mas curador nenhum vai deixar eu tirar uma peça lá do sul, né, para levar para o laboratório. Então continua a pergunta: da onde é a procedência desse material? Bom, então esse é o laboratório, falei. Com isso eu chego no ponto que é o meu ponto de física. Lá em Porto Alegre nós temos um laboratório de implantação, né? Vocês vejam até pelo jeito, pela cara, é parecido, né, com uma parte aí que tem esses feixes, onde faz dentro deles esses tubos, onde dentro deles vêm os feixes, e que se faz esse tipo poderia se fazer esse tipo de medida. Nós não fazemos em Porto Alegre. Em São Paulo, agora na USP, também tem um equipamento muito parecido com esse. A gente não faz porque o nosso equipamento não é adequado, não é voltado para isso, ele não tem as boas... Ele é o mesmo instrumento, o mesmo equipamento, mas não tem as características que tinha que ter para fazer esse tipo de análise com a precisão que daria resultados como esse que eu mostrei, que estão lá no Museu do Louvre, né? Esse grande equipamento lá no Museu do Louvre. Então é o mesmo equipamento, é um irmão daquele equipamento, ou da mesma família, só que ele não permite, ele não é adequado para fazer isso. Né? Claro que eu queria um dia ter um equipamento mais adequado para responder algumas perguntas que a gente anda coletando ao longo do tempo aí, da nossa história, objetos nossos aqui, mas não temos essa condição, mas de qualquer modo, então, essa é a fotografia do laboratório. Bom,
E agora eu quero ir mais para trás ainda. Então eu estava falando lá em 5.000 anos, né, as primeiras cidades, aquela guerra no mar Egeu lá, mais para trás ainda, né, então eu estou falando agora lá de coisas até os 30.000, 40.000 anos atrás. E com isso eu chego naquilo que eu sempre disse que é a minha hipótese preferida, que eu acho uma belíssima hipótese. Mas, bom, é o seguinte, tá? Ali onde está o balãozinho azul, tá? Entre a França e a Espanha, ali nos Pirineus, tem esse site que é esta gruta de Niort. Tá? Essa gruta ela foi descoberta depois de Lascaux. Tá? E ela tem uma característica que, quando descoberta, o governo francês, enfim, né, o sistema francês, rapidamente fechou. Tá? Ela não foi que nem Lascaux e outras da região de Lascaux, em que teve muita visitação, continua tendo. Então, essa gruta foi descoberta e logo em seguida ela foi fechada para qualquer tipo de visitação. Né? Só entram nela até hoje realmente pessoas para fazerem estudos com projetos muito bem elaborados que justifiquem fazer esse estudo. Bom, então essa gruta ela foi descoberta, né, e rapidamente fechada, tá? Tem pinturas muito homogêneas, tá lá, os nossos bisões, tá? As datações dizem que isso são coisas de 15.000 anos, 15.000 anos. Está aí a assinatura do artista, né, como é próprio do que acontecia naquela época, a mão do artista, tá? Ele não sabia assinar, mas ele sabia assim assinar, ele punha a mão, né? Ele fazia o desenho do bisão, né? E dizia, isso aqui é meu, assinado, pum. Está lá a mão do artista. Bom, mas a hipótese fantástica é o seguinte, o que está à direita ali é o material da rocha onde foi feita a pintura. A fotografia da rocha onde foi feita a pintura. E se pega um pouquinho desse material e se pergunta o que tem aí nessa rocha. Tem ferro, claro, tem cobre, tem não sei o quê, tem silício, muito silício, né? Bom, e o que mais? Bom, então, vejam o seguinte, está ali a cara do bisão, né? E foi feita, então, uma medição, né? Que materiais tem. Tá? Na rocha atrás da parte que está pintada, foi visto que tem uma concentração de carbono absurdamente maior do que tem na parte da rocha que não foi pintada. Então, na esquerda, que nós estamos vendo a rocha, tem a cara do bisão, tem aqui a parede da rocha onde não está pintado, tem a parede onde está pintado o bisão. E eu faço uma medida dizendo carbono. Tá? Tem carbono nessa rocha? Tem. Então eu meço a quantidade de carbono que tem aqui, daí continuo medindo. Quando chega naquele ponto vermelho ali, tá? Tem uma concentração de carbono, não sei, 20.000 vezes maior. Portanto, um processo absolutamente não natural. Né? Em 10 centímetros, 20 centímetros, não pode ter numa rocha uma variação dessa intensidade, quer dizer, tem uma certa quantidade e 10, 20 centímetros ao lado tem uma coisa 20.000 vezes maior. Muito bem. Então, o que aconteceu aí para ter isto? Bom, então essa é a minha hipótese preferida, tá? E é só uma hipótese. O primitivo, como qualquer pessoa que quer expressar o que vamos chamar de arte, né, para usar uma expressão genérica, que quer se exprimir de algum modo e vai exprimir isso através de um desenho. Então, esse homem primitivo de 15.000 anos atrás
o que ele fazia? O que muitos de nós fazemos hoje. Faz um esboço antes de fazer a obra final, a forma final da obra. Bom, e como é que a gente faz um esboço há 15 mil anos atrás, fechados em uma gruta? Óbvio, com o que tem no chão. O que tem no chão? Né? Material carbonizado, que a gente põe fogo, tinha posto fogo, para poder ficar lá dentro da gruta, inclusive para poder pintar. Então pega embaixo um pedaço de carvão e desenha primeiro com carvão, carbono é carbono, desenha um pouco e depois faz a pintura em cima. Então isso não é uma demonstração, é só uma hipótese. Então a hipótese é o nosso avô dito primitivo já fazia, enquanto expressão da sua atividade, da sua expressão, né, um esboço, e fazer um esboço é um processo, né, de construção, de entendimento, de expressão, que absolutamente não tem nada de primitivo. É muito elaborado alguém imaginar, primeiro faz um esboço para depois fazer uma pintura. Obrigado. Bom, gente, enquanto alguém tenta providenciar a água aqui para o Lívio, eu queria agradecer a fascinante apresentação com desdobramentos, assim, alguns bem inesperados, né? E eu queria convidar aqui para compor nossa mesa de debatedores a Antônia Bezerra, é esse o nome? É a nossa coordenadora da área de artes da CAPES, que então vem participar com a gente aqui. Eu aqui, seguindo o exemplo da Cláudia, antes de abrir para a pergunta, eu vou comentar algumas coisas que eu vi na apresentação dele, né? E tentar também jogar bola para um ou outro tema aqui para debate. Eu anotei aqui. Então, lembra que primeiro a pergunta ali da professora de física, eu me perguntaria talvez se a gente aprendeu um pouco mais sobre alguma dessas técnicas. Eu creio que sim. Acho que ressonância magnética ainda é um osso duro, né? Mas se a gente ensina a ressonância magnética nas aulas de física, né? Se o professor de física sabe ensinar ou aprendeu isso para ensinar, né, de alguma forma, e temos aí um belo exemplo de como puxar o gancho de interesse dos estudantes e dos professores, né? Depois veio a questão do uso dessas técnicas não só para datação, mas para estudos materiais, origem, fontes, várias descobertas relacionadas às obras de arte. E o livro falou uma coisa que me instigou muito, mas no final você já respondeu mais ou menos, mas eu vou manter a pergunta que eu teria feito antes de você falar aqui do seu laboratório. Porque você falou assim, que curador aqui no Brasil emprestaria ou transportaria uma obra de arte preciosa para um laboratório fazer uma análise dessa, né? Ou deixaria, né? Então, assim, de uma forma um pouco provocadora, eu lembrei do professor Carlos Chagas Filho, que foi presidente da Academia de Ciências do Vaticano, e convenceu o Papa, né, a ceder um pedaço lá do chamado Santo Sudário para ser datado por técnica de carbono 14, né? E eu imagino que se o Papa pôde ser convencido disso, né, o que a gente precisaria no Brasil, além do laboratório de outros que deve ter, como a Lucíncroto, etc., né, você deve conhecer muito mais que eu que outras opções técnicas que a gente tem no Brasil, né? O que a gente precisaria para promover essa integração, né? Ou esse ajuntamento, né, de quem tem na ponta as questões de arte, né? E depois eu soube, então, na sua última, como era óbvio pela sua apresentação toda, a tua intenção de... né? Então, falta o quê? Né? Talvez aí um pouco de... levanta-te e faça, né? Eu não sei, fica aí a provocação. Né? Porque realmente chama atenção
essa questão, né? Nós temos a física no Brasil, especialmente da matéria compensada, tem um nível de qualidade e de desenvolvimento, né, muito impressionante, né? E eu tenho certeza que na área de arte talvez tenhamos também muita gente interessada nisso aí. Bom, mas eu não vou falar mais nada, porque a intenção é só provocar um pouco, né? Depois a gente foi apresentado a enorme precisão das medidas em física, né? E além da arte, né, começou a falar, na verdade, história da civilização, das migrações populacionais, do roubo de arte e das coautorias, né, de arte e outras coisas, né? Então, para não falar mais nada, eu vou ficar por aqui e passar a palavra para você e para a pergunta para a plateia. Eu vou tentar coordenar um pouco aqui para não deixar muita gente falar muito. Então, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, é uma honra, porque eu havia já ouvido falar desse talento do Lívio Amaral e dessa conferência que ele já proferiu em alguns outros momentos, mas que, infelizmente, eu não tive a ocasião de estar presente, porque, com certeza, é algo que eu veria novamente. Então, como eu estou aqui na condição de debatedora, eu gostaria também de falar um pouco do professor Lívio Amaral, que é o nosso diretor de avaliação na CAPES, como já foi dito aqui, e que a exposição dele versou basicamente sobre a ciência e a grande contribuição, o legado da ciência para o conhecimento e o aprofundamento da nossa história, e até mesmo, eu diria mais longe, da preservação de obras de artes canônicas, né? Ou não, pode ser também da atualidade, da modernidade, mas o professor Lívio Amaral não é somente um amador das artes visuais, ele é também um grande amador da música, eu bem sei disso, porque eu canto também, e um grande amador do teatro. Então, e dentro desse papel que me foi incumbido de debatedora, eu vou me colocar aqui muito mais numa posição de provocadora também e fazer um pouco, não um apanhado do que eu vi aqui desde manhã, desse encontro riquíssimo sobre arte, ciência e cidadania, mas reter o que foi nos apresentado aqui, quando da ocasião da apresentação do Museu Vivo, em que se apresentou um pequeno vídeo do Feynman, Feynman, eu acho que é essa a pronunciação, em que o cientista realmente provoca e interroga o artista, perguntando o que teria de belo, de estético, de criativo na ciência, o que teria de científico e de descoberta, de produção do conhecimento na arte. Então, o professor Lívio, nessa brilhante apresentação, nos apresentou aqui justamente o conhecidíssimo Laboratório de Física para as Artes do Museu do Louvre, em Paris. E eu gostaria de perguntar, o senhor nos provocou perguntando, vocês imaginam um laboratório onde se instalaria, que lugar acolheria um laboratório de Física para as Artes? Pois bem, o Museu do Louvre. E eu perguntaria ao senhor, e o senhor imaginaria um laboratório de artes para a física? Em que lugar o senhor instalaria um laboratório dessa natureza? Bom, então deixa eu fazer alguns comentários sobre essas duas primeiras provocações aí. Antes dos comentários propriamente dito, quero dizer que vocês, por favor, tenham um pouco de entendimento, compreensão, tá? Que tanto a professora Antônia como a professora Tânia têm uma opinião um pouco exagerada, né, sobre o diretor. Isso eu acho que não é... Não tem todo esse brilhantismo que foi dito. Bom, o que falta? Falta bastante, mas não é o bastante por não ter só o equipamento. O que falta, nesse caso, é perguntas. Cada um desses exemplos que eu mostrei aqui, né, evidentemente, são resultados, né,
apresentados dessa forma sintética, final, né, que parece muito coerente, muito consistente, mas isso são questões que foram trabalhadas até chegar de fato em qual é a questão, né, depois de muito tempo. Quer dizer, eu não vou entrar em um lugar qualquer que tem uma coroa com as esmeraldas, aquelas, e vou olhar e dizer assim, bom, eu fiz... Vou medir essas esmeraldas para saber se elas foram incorporadas aqui, ali. Não é assim. Então, é claro que tudo isso vem de uma possibilidade, que é o que tem no Louvre, que lá temos quantos, né, 250 anos de estudo, de museologia e de historiadores e de críticos da arte, de críticos do conhecimento, de críticos da história, de historiadores de história, que ao longo dessas dezenas de anos estão naquele ambiente, naquele local, e que, bom, isso é o objeto dos seus estudos, das suas considerações, dos seus conhecimentos. Então, quando a gente fala aqui em realidades, não estou falando só necessariamente do Brasil, estou falando em realidades que não sejam aquelas realidades daqueles países, né, no que se refere à arte, portanto, países mais centrais como Itália, França, Espanha, enfim, a Europa mais clássica, nos falta perguntas também. Não é nada trivial a gente ter uma boa pergunta, né? E, por outro lado, eu também não posso sair medindo qualquer coisa, porque, bom, e daí eu faço o que com aquele resultado? Descubro que a proporção de cobre com zircônio comparado com vanádio titânio é maior, é menor, eu vejo que tem um cluster lá, e o que isso quer dizer? Bom, então, eu diria que o que nos falta não sei, 500 anos de história, de trabalho, de reflexão, de discussão, de conhecimento, não sei se 500, mas pelo menos 200, 300, né, para ter, além de uma boa técnica, porque uma boa técnica eu aprendo. É mais fácil eu aprender, é mais fácil hoje se fazer em algum lugar no mundo um laboratório muito parecido com o laboratório do Louvre. Claro que é muito caro, mas é muito mais fácil, é muito mais rápido. Eu posso ir para qualquer lugar e rapidamente montar aquilo se eu tiver o dinheiro suficiente. Mas e as perguntas, e as questões, e o entorno, e esse diálogo que existiu entre historiador de arte, crítico de arte, museólogo, enfim, os estudiosos culturais todos, né? Então, eu diria que isso, eu acho que não é tão fácil quanto construir um equipamento desses. Bom, com isso, professor Antônio, aonde? Podemos fazer na Federal da Bahia, por exemplo, se a Federal da Bahia pudesse nos ajudar. Mas eu diria o seguinte... eu não acho que seja em um horizonte muito próximo possível a gente ter uma coisa desse porte no Brasil. Então nós temos, sim, eu tenho umas medidas aí, mas que não são boas perguntas, então, e nem bons resultados, que eu saiba interpretar bem, que nós fizemos em Porto Alegre, o pessoal em São Paulo, na USP também faz, tem alguns estudos parecidos com esse, no sentido que a mesma técnica, mesmo tentativa de medir algumas coisas com objetos, objetos de arte, mas eu não vejo que seja possível fazer isso. E, portanto, eu quero dizer o seguinte, eu perdi, porque eu não vou ter um laboratório, e quando eu estava na França, que estava justamente esse laboratório, estava começando a ganhar toda a dimensão que estava, eu até podia ter pensado, e foi o momento em que entrou em consideração, de ficar lá, e eu devia ter feito isso.
porque seria maravilhoso, né, morar na beira do Sena, não precisa nem se locomover ali na beira do Sena, vai ao Louvre, desce, passa o dia trabalhando no laboratório, aproveita, sai, dá mais uma olhada ali. Então, isso eu perdi porque eu resolvi voltar para o Brasil, então, bom, perdi. E não vejo que vai acontecer nem no meu tempo de vida um laboratório desses daqui. Só para fechar, né, sobre a pergunta que eu fiz, porque contribuições pontuais entre os cientistas e os artistas, por curiosidade e por iniciativa de ambas as partes, não é somente as artes que procuram as ciências, mas as ciências, os cientistas também procuram muito os artistas. A gente tem notícia do Niels Bohr, tem notícia do Henri Laborie, que procurou muito o Grotowski, o próprio Oracle, o laboratório de encenação, é uma alusão direta a esse laboratório. Então, a pergunta foi mais nesse sentido, se você vislumbraria um movimento mais coletivo de um possível laboratório de artes porque é sabido e se disse aqui também, e a gente sente isso, que tanto uma como a outra são criações, né? Desencadeiam em grandes descobertas. Como que esse diálogo poderia se intensificar e se aprofundar mais? E hoje, até durante uma entrevista, uma pequena entrevista que a gente concedia aí para a TV Saúde, é Carlos Matraca, que não está aqui agora, mas falou muito da grande contribuição da engenharia na confecção dos instrumentos, do grande diálogo que tem entre os músicos, não somente com os matemáticos, mas também com os engenheiros. Então, foi mais nesse sentido. E eu adoraria se a UFBA tivesse recursos e pudesse acolher um laboratório de ciência de artes para a física, e gostaria muito de acolher um laboratório como o seu, acolher o feixe de íons. Mas só deixa eu, desculpe, por favor, só para precisar um pouco, que acho que talvez ajude. É o seguinte, tem mais um aspecto, não é nisso de fazer um laboratório para isso, não. É o seguinte, quer dizer, a história desse laboratório do Louvre é porque na França, e mais particularmente em Paris, nos anos 60, 70, depois que a França foi, né, uma das pós-guerra, foi um dos países onde a física nuclear foi muito forte, né? Foi um boom da física nuclear na França, na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos, etc., justamente no pós-guerra. Bom, e essas pessoas que tinham esses laboratórios, esses físicos, engenheiros nucleares, tinham esses laboratórios, depois de desenvolver muito da ciência da física nuclear pela física nuclear, porque era o propósito da época, começaram a usar essas técnicas, isso que eu disse, o prótons, que isso aí são técnicas nucleares, no fim ao cabo, são técnicas nucleares. Esses locais começaram a usar toda essa expertise para usar técnicas nucleares, não para efeito de estudar o núcleo e, enfim, tudo que deriva daí até os armamentos, mas para estudar materiais. Então, passou a ser o uso dessas técnicas para materiais, bom, e foram se acumulando, etc., etc. Então, na França, em Paris, é porque existiam vários grupos que, nos anos daí 70, 80, tinham toda essa expertise dominada e tinham o Louvre, que justificava, né, um enorme laboratório, que tem perguntas no Louvre para mais 1000 anos de investigação. Então, foi possível levar isto para um laboratório desse, para uma coisa específica, que é só para estudar objetos de arte. Foi. Mas não se monta um laboratório desse, com o custo que tem isso, para estudar, né, estuda o laboratório que é o nosso, que é o da USP, etc., para estudar materiais, né, para fazer física dos materiais, para fazer... Então, também é proibitivo nesse sentido um pouco, é isso que eu quis dizer. Quer dizer, né, montar um laboratório desse, com um custo desse, só para objetos de arte, está fora da nossa
realidade. É um laboratório muito, muito caro e que se tem, tanto é que temos, mas é para estudo de física, de materiais, e não dedicado exclusivamente, como é esse, só para esse tipo de estudo. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os organizadores, o Jorge em particular. Não pude estar aqui ontem, na abertura, e no dia de hoje, mas realmente fiquei encantada com a sua exposição. Nós sempre temos a oportunidade de discutir questões ligadas à avaliação, né, da sua responsabilidade na CAPES, e sabia do seu trabalho, mas nunca tinha ouvido essa apresentação e fiquei realmente encantada. Assim, duas observações que eu queria fazer e ouvi-lo. A primeira, que eu achei assim, muito interessante, é a discussão do contexto que permite essa visão interdisciplinar. Né? No caso da França, o poder do museu, né, do Louvre, da arte, então, em torno disso que gravita, né, essa relação dos cientistas, historiadores, artistas e historiadores da arte. E acho que essa questão das perguntas colocadas também. Então, eu queria falar que a sua exposição, para mim, ela é muito significativa, não só para a história da arte, mas para uma discussão cara aos historiadores, se a gente pensar principalmente Carlos Ginzburg, que é toda a questão dos indícios, né? E como, no caso, toda uma técnica e um conhecimento da física, né, ela pode ser incorporada nesse tipo de perspectiva. Então, eu acho assim, muito interessante, até para a gente pensar outros encontros interdisciplinares. E a segunda parte me foi suscitada pela discussão fantástica também, né, da gruta na França, essa que é fechada, que você mostrou os bisões, a assinatura, e a sua bela hipótese, né, sobre a questão do esboço, né, ou seja, quem era esse artista nesse período, como é que ele concebia o seu trabalho, o que significava isso, né? Quer dizer, a gente sempre tende a associar a arte nesse período como registro do cotidiano e não como algo autoral, né, excepcional. Então, acho que isso tem, né, implicações importantes. E aí eu me lembrei, não sei se você já visitou a Serra da Capivara, né, no Piauí, que você já visitou, né? Que é uma experiência fantástica também, e que se fazem algumas ilações sobre as pinturas que lá estão, né? E eu fiquei já sonhando com um laboratório lá, não sei o quê, né? Porque já sonhar é possível, né? E, enfim, mas eu acho que, sei lá, não sei se é tão distante assim. Várias pesquisas foram feitas, claro, lá com técnicas de carbono, etc., mas nada tão avançado, né? E eu acho que isso seria fundamental, porque era uma região que era mais povoada naquela época do que foi durante toda a história, né, do Piauí. Tem muitas coisas muito fascinantes, né, que muitos pesquisadores da Fiocruz na área de arqueologia e paleoparasitologia vêm discutindo. Né? Bom, não vou me alongar sobre isso, é só porque eu fico encantada, já estive lá 2 vezes e realmente eu acho que é uma experiência fascinante. E te ouvir um pouco, né, sobre como você vê essas possibilidades, né, de trabalhos interdisciplinares, pensando o que existe aqui no nosso país também. Né? Deixa eu abusar um pouco de vocês, porque tem, né, como vocês viram, eu pulei alguns slides, mas eu queria voltar a um outro que eu só vou anunciá-lo porque precisaria não, precisaria bem mais tempo para tentar a descrição completa. Em 2009, 2010, foi descoberto justamente, né, portanto é muito recente, um sítio arqueológico que está na região parisiense. E então, isso é um sítio arqueológico a céu aberto, quer dizer, tá enterrado, não é uma gruta, não é uma gruta, não foi uma gruta. Bom, e isso traz uma discussão, porque nesse período, então, 20 mil anos a 45, 50 mil anos atrás, tem toda a discussão de qual foi o momento que
os sapiens e o Neandertal conviveram, se é que conviveram, como é que conviveram, né? Tem toda uma grande questão, uma pergunta, um estudo sobre isso. E o que é interessante é que aquilo que está lá em cima, que diz Ezi de Tiac lá, que são minerais da região, e que são datados como sendo da região. Um desses minerais tem muito óxido de ferro, que dá essa cor vermelha, meio escuro, meio vermelho, azulão, né? O óxido de ferro. E ele está presente em ferramentas e em utensílios que são pontas, que são materiais que se chama utensílios, ferramenta, mas também está presente ao mesmo, e essa é a identificação, em objetos, que é o que está ali, objeto decorado. Tá? Então, isso é 22 mil anos atrás. Então, o material que era usado para fazer objetos passa para fazer instrumentos, ferramentas, né, utensílios, caça, de sobrevivência, passa a ser usado para fins de decoração, o mesmo material. E no mesmo sítio, na mesma época, justamente no mesmo sítio, se tem materiais daí identificados, bem identificados, que são de outros períodos, né? O Mosterian e o Chatel-Perronien, de outros períodos, 34, 38 mil anos, 45, 50, mais para trás. E que a predominância é naquele local, né, que hoje é Paris, dos neandertais e menos do homem moderno, né, do Homo sapiens. E se tem, então, uma certa possibilidade, de novo, né, é só uma hipótese, uma boa hipótese, que, de fato, os neandertais não tinham, era a espécie que não tinha, sabia fazer ferramentas, tem ferramentas da época, mas não tinha, ou fizeram, ou pelo menos sem registro, de terem feito objetos decorados. E objeto decorado não é só atividade de sobrevivência, né? Pura sobrevivência, manutenção e caça, alimentação. Quer dizer, é alguma coisa a mais na hora em que eu pego um objeto que não serve para essa finalidade e passo a decorá-lo. Então, esse resultado é muito interessante, porque é bem recente e mostra exatamente isso. Quer dizer, pelo menos esse estudo diz, olha, até 34 mil anos, naquele mesmo sítio, tem a presença do humano, mas tem a predominância do neandertal, e o neandertal não se expressa através de alguma coisa decorada. Já o humano, o sapiens, pelo menos há 22 mil anos, se expressa com isso. Primeiro, agradecer a sua exposição, muito interessante. Eu não fazia ideia dessas aplicações, embora tenha estudado física. Mas eu queria até pedir desculpa e mudar um pouco o foco das perguntas, que calhou de você ser diretor de avaliação da CAPES. E eu queria falar sobre a CAPES, de alguma forma, porque eu sou estudante de pós-graduação de um instituto de pesquisa CAPES 7. Embora a gente tenha um programa de divulgação científica pífio e medíocre, na verdade. Eu posso falar isso porque eu me envolvo com ele, então eu não estou falando mal de ninguém, estou falando mal do que eu mesma participo. E eu fico me perguntando se não haveria como... Bem, a gente tem discutido arte, ciência, e na mesa anterior citaram os pesquisadores, né? E o envolvimento dos pesquisadores com isso, e eu me preocupo com o envolvimento dos estudantes com isso também. Fico pensando se você vislumbra algum tipo de mecanismo por parte da CAPES para poder amplificar essa interação, que é uma coisa tão moderna e que em vários países de primeiro mundo já é assim, né? Eles têm uma preocupação muito grande com isso, né? Acho que a gente talvez tivesse que dar um passo nesse sentido. Oi, professor, boa noite de novo. A minha pergunta vai um pouquinho
em cima de uma coisa que eu estava conversando aqui um pouquinho com a Antônia, e, de um modo geral, assim, a gente fica um pouco cansado de ouvir, desculpe, não tome isso como uma ofensa, mas a gente fica um pouco cansado de ouvir de que não há dinheiro, o Brasil não tem recurso, e será que não falta um pouco de vontade, né? E aí, ao lado disso, a minha outra pergunta vai... a gente vê uma parceria muito grande em vários outros países com iniciativa privada, né? Por que a gente tem tanto medo de recorrer à iniciativa privada, né, para que os nossos projetos sigam adiante? Eu me lembro, nessa questão da iniciativa privada, que quando eu estive na China, né, no Palácio Imperial, e ainda no momento em que o comunismo, porque a China hoje é comunista quando convém a ela, né, vamos combinar que coisa é assim, mas no momento em que ela ainda era tida como comunista, seja lá o nome que se aplique a isso, em vários prédios do Palácio Imperial havia uma plaquinha escrita: isto está sobre a sponsor da American Express Card, na China, né? Então, quer dizer, eles não tinham nenhum medo de recorrer à iniciativa privada, a uma iniciativa capitalista americana para a preservação do ambiente. Então, quando a gente não tem a pesquisa científica, porque isso é uma beleza, isso é uma joia, uma preciosidade, né? A gente não tem isso sendo apoiado por qualquer capital que seja, não estou falando do petrolão, lá, dessas coisas feias que estão acontecendo agora, né? Mas isso cria, né, um atraso intelectual, um atraso no investimento da nossa educação, né? Enfim, a minha pergunta é só essa. Boa noite de novo. Eu queria agradecer a todos que ainda estão aqui até essa hora. Nós estamos desde das 9 da manhã aqui nesse mutirão. E eu queria... me lembrei muito, não tinha a menor ideia do uso dessas técnicas, e me lembrei muito de um projeto, talvez Cristina saiba, que foi montado na PUC durante um certo tempo, que era um chamado Projeto Pincelada, no sentido de identificar a autoria de obras de arte pela luz, pela iluminação e pela radiografia, com diferentes tipos de bombardeamento, enfim, de obras de arte, das obras de Portinari que havia, né? Isso, quando você falou em impressão digital, eu vi essa impressão digital por uma determinada técnica, você poderia ter uma série de técnicas produzindo algum tipo de identificação de autoria, né? E você foi da autoria da caverna até a autoria de uma obra, né, de escultura, localização. Então a minha pergunta é no sentido de identificar se existem outras aplicações, ou se existe um conjunto de aplicações que valessem a pena ser estruturadas do ponto de vista de um curso formal, seja para artistas, seja de um curso interdisciplinar, que pudesse ensinar para físicos esses tipos de aplicação, ensinar para artistas, ensinar para curadores, e reunir mais interessados no mesmo assunto. Eu acho que essa é a primeira mesa que trata da relação arte-ciência, não do campo simbólico, mas do campo prático, do campo da aplicação de determinados processos, né? Porque ontem a gente viu, na conferência do Todd Siller, outras questões de outra natureza, né? Do artista se colocando como um catalisador de ideias, né? Como um organizador de ideias, um modelador de pensamentos, que foi a proposta que ele trouxe ontem, que foi muito interessante. E hoje a gente viu experiências de intercâmbio, agora a gente viu uma experiência de aplicação. Então, eu acho que a riqueza do simpósio está aí, e quero agradecer que você tenha contribuído nesse ponto. Obrigada. Bom, Tânia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Tá? Mais uma vez, acho que os teus olhos são muito generosos. Bom, eu queria
dizer o seguinte, quanto à questão de recursos, e, bom, é que esse mesmo tipo de, exatamente essas técnicas que estão aí, nós sabemos e fazemos, nós, quando diga no Brasil e no mundo, para outros campos completamente diferentes. Tá? Por exemplo, estudo de alimentos, estudos de poluição. Tá? Existem centenas de laboratórios no mundo que têm estas técnicas para medidas de poluição, né? Porque, por óbvio, é muito importante eu poder saber quantos átomos de chumbo que, se forem inalados, vão produzir todas as doenças respiratórias e doenças e outros tipos de doenças. Quantos átomos de chumbo eu tenho nessa sala, nesse momento? Então, eu tenho que pegar uma amostra desse ar aqui e fazer. Bom, isso é muito, muito mais importante. Não é mais importante, deixa eu dizer de dois modos. Isto é relevante no uso desses equipamentos. Então, quem tem um equipamento como esse, né, faz uso, por exemplo, para esta aplicação. Estudos de poluição. Estudos de poluição. Claro que a gente vem aqui, faz essa apresentação, é tudo muito fácil, muito direto, muito simples, né? Muito tranquilo, mas, às vezes, à medida de um ponto como este, lá do rubi, da estátua Star, né? É uma medida que leva 24, 30 horas. Bom, então o tempo que eu estou usando daquele equipamento para isso, eu não posso usar para outra coisa. Então, se eu uso um equipamento como esse para estudos de poluição, para estudos de materiais, para etc. Agora, a gente está indo, né, e espero que aí sim que a gente possa avançar no Brasil, esse tipo de técnica, exatamente esse tipo de técnica começa a ser usada no mundo para terapias, que tem um nome, não está muito estabelecido, é uma coisa muito nova, mas protonterapia ou ionoterapia. Por exemplo, tem cânceres de fundo de olho que a única maneira de fazer algum tratamento é fazer um feixe quase nano, de dimensão nano, para não produzir um feixe disso, para não produzir nenhuma danificação, né, macroscópica na parte boa, e tentar atingir uma coisa que está lá no fundo do olho. Bom, isso tem crescido enormemente no mundo. Então, isso é uma interação enorme de gente que faz fechidinhos com médicos, oncologistas, né, sobretudo oncologistas, muito interessante. Tá? Nós, sim, queremos comprar um equipamento desse para começar a fazer protonterapia. Mas ele custa, hoje, 25 milhões de dólares. Né? Bom, então, e é evidente que daí eu, como pessoa, como cidadão, se alguém dissesse para mim, Lívio, tem 25 milhões de dólares, vamos montar um laboratório para artes, desculpem, ou vamos montar um laboratório para protonterapia, eu diria, vamos montar um laboratório para protonterapia. Então, acho que eu respondo um pouco a minha posição nesse sentido. Né? Quanto à iniciativa privada, bom, é isso mesmo, né? Tomara que a gente um dia consiga motivar os nossos. No laboratório de luz sincrotron já temos muito bons exemplos de interação com o setor produtivo de alta tecnologia, uma boa parceria, pesquisa, né? Pesquisa de um equipamento, de uma instalação do Estado com o... Eu acho que, nesse sentido, com a iniciativa privada, a gente vem avançando, talvez ainda não tão fortemente, mas precisa continuar, mas já existem bons exemplos. Bom, quanto à questão da CAPES, e do incentivo e da possibilidade, bom, tem um slide que não está aqui, eu não posso mostrar, mas quando eu faço essa apresentação
os meus alunos de física, enfim, quando a plateia eu não sabia exatamente qual seria a plateia, que hoje não trouxe, porque talvez não fosse muito devida à brincadeira, mas o meu segundo slide, o primeiro slide é aquele homenzinho, né, as letras, que é uma figura humana de letras caminhando. O segundo slide é o slide que diz assim, atenção, o Ministério traz o seguinte aviso, 2 pontos. Primeiro, mas isso é física mesmo? Ou seja, tudo que eu vou falar depois, isso é física mesmo? Segundo, tá? Atenção, tá? Se você pretende ter uma bolsa de pós-graduação ou uma bolsa de pesquisa, atenção, né? Terceiro ponto do aviso. Tá bom, ok. Mas já que é isso, por que fazer na física? Não dava para fazer lá na arqueologia ou na arte, entende? Por que mesmo fazer na física uma coisa dessas? Então, isso responde um pouco, concordando muito contigo, responde um pouco a tua preocupação. Quer dizer, nós ainda não estamos nesse ponto de essas coisas serem devidamente contempladas, igualmente contempladas, e, né, terem a importância, não só a importância em termos do financiamento, mas, porque eu acho que vem primeiro, ou vem junto, pelo menos, a importância em termos de reconhecimento dessas falas multidisciplinares, dessas situações, né, de falas, conversas, expressões e provocações que um campo pode fazer para o outro. Então, mas eu acho que isso nós estamos avançando, mas quem melhor do que eu, nesse momento, poderia responder isso é a professora Tânia, porque ela tem brigado muito dentro da área que ela coordena na CAPES, que é o ensino, a área de ensino, para que todos esses pontos sejam melhor entendidos, reconhecidos e, a partir de então, melhor pontuados, já que nós estamos falando de processo de avaliação, e processo de avaliação, de algum modo, significa mecanismos de pontuação. Bom, então, acho que são esses os pontos. Agradeço mais uma vez, e é uma pena para mim que eu não esteja aqui, não seja do Rio de Janeiro, né, não vivo aqui, porque eu acho que certamente com muito interesse eu me voltaria a participar em alguma medida disso que está sendo feito aqui, do que a Fiocruz faz e do que os grupos aqui fazem.